Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um episódio do Com Rose Pode. Bom, desde já quero agradecer aí a presença de todos vocês acompanhando, dando aquele likezinho, compartilhando e, é claro, se inscrevendo no canal, que é muito importante pra gente. Bom, eu quero já falar para vocês que a Sartor Store está com as araras recheadas de novidade da nova coleção Primavera-Verão. Então convido vocês, meninas, a estarem lá, dando uma passadinha, conferindo aí de pertinho esta coleção que está lindíssima, tá bom? Bom, gente, o nosso tema de hoje é um assunto muito importante, que ele causa várias dúvidas, mas também medos. Tem gente que tem medo, né? E realmente é para assustar, gente, porque o assunto é sério. O meu convidado de hoje, ele é pastor, líder religioso. Olha só, ele é formado em administração de empresas, ele é graduado em gestão educacional, tem curso de teologia e fez mestrado também. E ele veio de Olímpia, São Paulo, tem 55 anos e é membro da Igreja Nova Jerusalém, lá do Ana Jacinta, desde 1984 e em 1988, então, ele foi ordenado pastor aí para estar atuando lá na Igreja Nova Jerusalém. Estou falando do pastor Nivaldo Pironde. Pastor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, Rose. É um prazer para mim estar aqui com vocês. E é uma alegria, porque você já me deu 55 anos. E, na verdade, eu tenho 59. É mesmo? Olha aí só. Ai, produção. A produção é sempre generosa. Ele foi generoso, obrigado. Mas obrigado. O senhor está muito bem, diga-se de passagem. Eu agradeço. Bom, pastor, esse é um tema bem polêmico, né? Como eu falei, gera muitas dúvidas. Até quis fazer esse podcast justamente por isso. Porque a gente ouve falar, né, tantas coisas, são tantas teorias, né, a respeito do fim dos tempos. Então, o meu convite ao Senhor, né, foi para que o Senhor trouxesse um pouco do seu conhecimento aqui para a gente, para que a gente pudesse, então, aí, abrir a mente e receber aí o que vem. Vamos tentar conversar um pouquinho sobre isso com a sua audiência, né? É um assunto bastante desafiador. Eu não sou um especialista no assunto, eu sou um pastor de uma igreja local, mas esse é um assunto que a gente costuma tratar na nossa comunidade, até porque as perguntas e o interesse realmente nesses dias ele é crescente. Sim. E como é que o senhor interpreta, então, o fim dos tempos? Essa é uma conversa longa, né? Mas começando pelo começo, né? Sim. Essa doutrina que nós chamamos em teologia de escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, né? É uma doutrina que procura olhar para a Bíblia Sagrada, olhar para a Escritura e encontrar alguns sinais, encontrar algumas orientações para a igreja em relação a esse tema, né? Então, a escatologia lida muito com as profecias antigas, né? E procura enquadrá-las, né, na história humana, né, na jornada da história humana, né? Então, escatologia significa a doutrina das últimas coisas, né? Certo. Então, é um tema muito presente na vida da igreja, no cotidiano das pessoas, não é? Certo. E Jesus Cristo, ele realmente voltará à Terra? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas, Rose, eu até trouxe algumas anotações que podem nos ajudar aqui. Esse é um tema, a volta de Jesus é um dos temas mais tratados nas Escrituras, né? Mais de 300 vezes esse tema é mencionado. Então, muitos acreditam que isso é um mito, que isso é uma coisa, como é que se diz assim, uma fantasia que os cristãos criaram, né? Certo. Mas a Bíblia deixa claro a volta de Jesus, né? Mas uma coisa que eu coloquei aqui é que Deus já escreveu o primeiro e o último capítulo da história humana, né? Se você for ler a Bíblia começa no livro de Gênesis e termina no livro de Apocalipse.
E nesse intervalo você tem todo um enredo, uma história que se desenrola. Né? Então, Deus já deixou previsto o fim da história. E se você chegar lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, 22, nos últimos capítulos do livro de Apocalipse, a conclusão é uma só: Cristo vencerá, e os que confiam nele vencerão também. Né? Então, a mensagem da Bíblia é uma mensagem de esperança. Né? O que a Bíblia procura deixar para nós é uma mensagem de esperança, não de pavor. Né? É uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. Né? Mas você me perguntou sobre a vinda, né, de Jesus. Como eu disse para você, a segunda vinda é mencionada mais de 300 vezes no Novo Testamento. Então, sem dúvida alguma, é uma das doutrinas mais importantes que a gente tem no Novo Testamento. E quem ignora isso vai ter problema, né? O pastor, e como é que a Bíblia fala? Como será esse evento? Eu vou ler um texto para você, Rose, para as pessoas que estão nos acompanhando, que está lá em Mateus, capítulo 24, 36, que eu separei aqui. Olha o que diz o Evangelho de Mateus. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Essa fala é de Jesus. Você observa que interessante que o próprio Senhor Jesus disse que esse é um assunto que cabe ao Pai, que é um assunto que está na agenda do Pai, e que ele não sabia, e que nem os anjos sabem, e que ninguém sabe. Os homens já especularam muitas coisas. A gente tem uma série de teorias, uma série de afirmações, e no passado alguns já tentaram prever a data da volta de Jesus e se deram muito mal. Né? Então a gente vê, por vezes, ao redor do mundo, alguns movimentos que querem prever uma data, mas a Bíblia é clara, ninguém sabe quando isso vai acontecer. Né? Agora, o fato de ninguém saber quando vai acontecer não quer saber que isso não vai acontecer, não quer dizer que isso não vai acontecer. Certo. E quais são os sinais que a Bíblia dá? Mateus 24 é um capítulo muito importante. Se você que está nos ouvindo quer descobrir quais seriam os sinais que indicam essa volta de Jesus, você precisa ler Mateus capítulo 24. Eu diria que é o capítulo assim mais claro das Escrituras em relação a isso. Né? Mas eu quero mencionar outros dois textos aqui do Evangelho de Mateus, Mateus 16, 27, que diz assim: pois o Filho do Homem virá com seus anjos na glória de seu Pai, e julgará cada pessoa de acordo com suas ações. Fica evidente nessa fala de Jesus, né, que ele virá, e que haverá um juízo sobre todas as ações. Em Mateus 24, que é o texto que eu mencionei há pouco, diz assim: porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, Rose, essa vinda de Jesus, ou a segunda vinda, ela não é um mito, mas ela é uma realidade prevista nas Escrituras. Né? Mas respondendo à tua pergunta, em Mateus 24, do versículo 3 até o 35, eu não vou ler aqui porque tomaria muito tempo, mas eu separei aqui os sinais, né, da vinda de Jesus. E você vai perceber, como os nossos ouvintes, que os sinais estão por todos os lados. Só não vê quem não quer. E eu diria que esses sinais todos, Rose, eles são uma atitude de misericórdia de Deus. Está tão evidente, está tão claro, que ninguém vai poder dizer, eu não sabia, eu não fazia ideia, porque esse dia vai acontecer, como a gente leu, né? E os sinais estão por aí. Então, Mateus 24, 3, o primeiro sinal que Jesus diz que evidenciaria a seu retorno é enganação sem precedentes. Então Jesus disse que nos dias que antecedem, ou nas décadas que antecedem a sua vinda ou a seu retorno, né, haveria uma enganação sem precedentes. Surgiriam muitos falsos profetas, surgiriam muitos enganadores.
surgiriam muitas ideologias tentando ganhar e conquistar o coração das pessoas. Um segundo sinal que Jesus disse que seria uma evidência seriam guerras e rumores de guerras. Não precisa ser muito esperto para perceber que guerras têm sido uma constante na história da humanidade, né? Mateus 24, 6-8 fala muito disso, né? Agora, é interessante, né, Rose, que quando a gente olha para a história, guerras sempre existiram, não é verdade? Guerras sempre estiveram presentes. Parece que o ser humano, desde que abandonou a presença de Deus, a guerra passou a ser muito normal, né? E só no século XX nós tivemos 2 grandes guerras. Só no século XX foram 2 grandes guerras, quando morreram mais de 60 milhões de pessoas, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Nós estamos assistindo uma guerra na Ucrânia, a gente no século XXI, né? Então, quando a gente olha para guerras e rumores de guerras, está evidente que isso já é uma realidade. Então Jesus disse, olha, enganação, segunda coisa, guerras e rumores de guerras. Um outro sinal que Jesus diz que seria muito presente é fome, né? Aqui no Brasil, talvez, no contexto em que a gente vive, nós vivemos no interior de São Paulo, uma região privilegiada, mas existem ainda no Brasil bolsões de fome. Se você for para outras nações, a fome é muito presente. Eu tenho um dado aqui da ONU, que é de 2015, hein? 800 milhões de pessoas são vítimas da desnutrição ou subnutrição no mundo. Então, a fome, embora seja uma realidade não muito presente de nós somos privilegiados, mas a fome, ela é intensa. Tem muita gente precisando do básico para ter uma vida digna. E no Brasil, inclusive, né? No Brasil, inclusive, temos essa situação. Esse é o terceiro sinal, Rose. Vai vendo como o relógio está andando rapidamente. Um quarto sinal que Jesus diz que haveria seriam epidemias globais. Isso tudo está em Mateus 24. Eu estou lendo aqui, mas está tudo na Bíblia, Mateus 24. Você pode ler depois aí, você que nos ouve, né? Nos assiste, né? Também. Pode ver depois. Por exemplo, você vai pensar em AIDS, que foi uma situação tão difícil que nós já vivemos, o ebola, gripes, não é? Recentemente, o mundo paralisou por causa da Covid, né? Eu tenho certeza que março de 2020, né? Foi. Até hoje, né? Agora, graças a Deus, um pouco melhor, mas março de 2020, março de 2021, o mundo ficou parado. Sim. O mundo paralisou. E eu até imagino que um evento como esse fez todo mundo repensar a sua vida. Com certeza. Não é verdade? Fez todo mundo rever alguns valores. Porque esses eventos, eles têm o poder de mexer com a gente. Um evento como esse faz a gente pensar, o que é a vida? Ela é tão breve. Num instante, a nossa vida vira de cabeça para baixo, né? Então, a epidemia global está presente. Uma quinta evidência é terremotos em vários lugares. Certo. A gente tem observado isso, né? Um sexto que no Brasil não se fala muito, mas eu, como estou sempre acompanhando, a gente vê que isso é real, perseguição aos cristãos. A gente não vê isso de forma, como é que se diz? Mais violenta, ampla, né? mais ampla no Brasil. Aqui no Brasil é meio velado. Sim. É meio escondido, né? Mas eu tenho um dado aqui da G1, do jornal G1 e da Veja, Certo. né? 100 mil cristãos são mortos ao ano, 100 mil cristãos são mortos ao ano por razões ligadas à fé, católicos e protestantes, né? É um número absurdo que você não vê na grande mídia. Sim. Né? Agora vai no Google, dá um Google lá, quantos cristãos morrem por ano, e você vai perceber que em algumas regiões do mundo, ser cristão é extremamente difícil. No Brasil nós somos um país ainda livre, ainda temos liberdade de culto, mas a gente não deve estar imaginando que vai ser sempre assim, né? Porque a igreja de Jesus, quando ela procura viver o evangelho, ela incomoda.
A Igreja de Jesus, quando ela começa a denunciar os abusos e ela começa a se posicionar, ela incomoda. Então a gente não deve ficar achando que vai ser sempre assim. Mas em alguns lugares do mundo, em países comunistas, em países de maioria islâmica, por exemplo, a Nigéria é um país que os cristãos são perseguidos. Você viu recentemente aqui o Ortega, de qual é o país? Nicarágua, né? Sim, que expulsou, sim, na Nicarágua, o Ortega expulsou as freiras, está prendendo os padres. Então você percebe que essa perseguição aos cristãos, ela deve se tornar cada vez mais intensa. Um sétimo, Rose, que deveria fazer a gente pensar, Jesus diz que nos últimos dias o amor das pessoas vai esfriar. E isso é uma coisa que deveria fazer a gente pensar. Você que nos assiste, que nos ouve, como é que anda o seu amor pelas coisas de Deus? Como é que anda o seu amor pelas coisas espirituais, o teu amor pelo outro? Sim. Até o senhor citou aí a questão da pandemia, que fez muitas pessoas pensarem, mas eu acho que a maioria pensou que a gente fosse sair disso daí e com um pensamento diferente. Em relação à moral próxima, tudo isso. Mas parece que houve uma coisa que reverteu isso aí. Eu não sei se é só eu que tenho essa impressão, mas não, porque eu conversei com alguns amigos mais próximos e a gente tem essa mesma visão. Sim. Né? Parece que as pessoas pioraram depois disso. Muitas pessoas talvez não tenham aproveitado a experiência, né? Foi uma coisa terrível, foi uma coisa muito difícil, mas quando eu olho para a Bíblia, Rose, a Bíblia, o povo de Deus passou por alguns desertos, né? Quando o povo saiu do Egito, né? Antes de chegar na Terra Prometida, eles tiveram que passar uma temporada no deserto. O deserto na Bíblia normalmente serve para nos amadurecer. Normalmente serve para nos tornar pessoas melhores. Né? E esses 2 anos de pandemia, talvez para muitos foi uma perda de tempo, mas para tantos outros foi uma oportunidade de reavaliar a sua vida. No que é que eu estou investindo o meu tempo? O que é realmente mais importante? Né? A importância da família, a importância de cuidar da saúde, né? A importância de buscar mais a Deus. Né? Porque quando você chega numa situação extrema como essa, você se dá conta de que a ciência não pode responder tudo. Ela tem os seus limites. E é nesses limites que a gente tem a oportunidade de se encontrar com Deus. Eu sou pastor de uma comunidade cristã, Rose, e nós vivemos uma experiência interessante, porque durante a pandemia nós não pudemos realizar cultos, né? Certo. Nem as missas e nem cultos. A gente teve que ficar muito tempo parado. E a gente teve a oportunidade de fazer a transmissão dos cultos online. Certo. Né? E felizmente nós estávamos preparados, a gente já vinha investindo em tecnologia, então quando a pandemia chegou, nós já tínhamos uma transmissão razoável. Né? Não era excelente, mas era boa. E isso nos permitiu atingir várias cidades da região, porque as pessoas começaram a assistir os cultos online. E ficou nessa história por uns 2 anos. Né? As pessoas não podiam vir, quando foram autorizadas a vir, era um grupo pequeno, a gente tinha que abrir inscrição para participar do culto, porque tinha vagas. Né? Mas quando voltou, Rose, sabe a minha surpresa? Pessoas de toda a região começaram a vir para a igreja. Presidente Bernardes, Pirapozinho, Álvares Machado, Santo Expedito e Venceslau, porque as pessoas tiveram a oportunidade pela primeira vez de assistir um culto. Porque elas não vinham à igreja, mas em casa não podia sair, você não podia ir no restaurante, você não podia fazer muita coisa. As pessoas começaram a buscar a Deus. Então, nesse sentido, né, houve um despertamento. Então, quando nós voltamos, foi uma surpresa para nós, porque nós ficamos 2 anos meio que sem ver as pessoas e a gente começou a receber muita gente nova, gente diferente, com sede e fome de Deus. E o que está acontecendo no mundo hoje, Rose, e eu posso dizer para você porque a gente tem esse contato com outros pastores, a gente ouve o que Deus está fazendo no Brasil.
O Brasil está vivendo um momento espiritual de despertamento. Um momento de despertamento. Embora a situação hoje é muito difícil, né? Sim. A igreja evangélica hoje, ela sofre algum tipo de preconceito ainda, Sim, sim. né? Mas o que nós estamos vendo no Brasil, e até mesmo entre os católicos, um despertamento espiritual. Eu creio que nas próximas décadas, até 2030, nós vamos ver coisas incríveis acontecendo no Brasil, né? Porque quando a gente olha para uma sociedade e vê essa sociedade cada vez mais distante de Deus, é porque Deus está preparando alguma coisa. Eu acredito. E nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Nós estamos olhando para o futuro com muita esperança, né? Para nós, o fim dos tempos é uma oportunidade de fazer o bem, de pregar o evangelho, de falar do amor de Deus, porque a Bíblia diz que ao mesmo tempo que o amor de muitos vai se esfriar, a Bíblia também diz que muitos acordarão para as realidades espirituais. E eu prefiro olhar para esse lado. Eu prefiro trabalhar nessa expectativa. Certo. Mas fica uma advertência para todos nós, né? Como anda o seu amor? Como é que anda o seu amor pela família? Como é que anda o seu amor pela vida? Né? A gente precisa estar atento. Bom, vamos avançar aqui. Vamos lá. Né? O 8º sinal, Rose, que está dentro disso que eu estava te falando, o avanço do evangelho. O final dos tempos vai ser um tempo difícil, né? Mas também vai ser um tempo em que o evangelho vai crescer muito. Essa batalha entre a luz e as trevas, ela vai ficar mais intensa. Mas a Bíblia deixa claro em Apocalipse que a luz vai prevalecer sobre as trevas. Então, ao mesmo tempo em que a dificuldade e a perseguição aumenta, o evangelho cresce. Né? Você vê, um dos lugares no mundo, e isso é tão interessante, um dos lugares do mundo onde o evangelho mais cresce é a China. Né? Um dos lugares onde nós temos o maior número de cristãos hoje é a China. Um país fechado. Um país que você não pode andar com a Bíblia livremente. Esses dias eu vi mesmo um vídeo no Instagram, eles comemorando a chegada de Bíblias, ali as crianças enlouquecidas, parecia que estavam ganhando presente de Natal. Eu vi esse vídeo, Você é viu? interessante, não é? Você percebe que nós aqui no Brasil, a gente tem tanta abundância de Bíblia. Sim. A gente tem Bíblia de todo tipo de versão de Bíblia, tem Bíblia para Verdade. todo gosto. E lá eles vibrando por receberem um único exemplar das Escrituras Sagradas. E quando você olha essa realidade na China, Rose, eu fico com a convicção de que o reino de Deus não pode ser parado. Ele cresce, ele é como o fermento na massa, ele é como o grão de mostarda que é a menor das sementes. E o reino de Deus, ele cresce assim. Ele não está preocupado em chamar muito a atenção, mas ele cresce no meio das pessoas, ele vai avançando. Então, embora não haja liberdade em alguns lugares, o fato das pessoas se reunirem em casa, o fato das pessoas dobrarem o seu joelho, Deus está agindo. Sim. Né? Deus não está limitado e Deus não pode ser detido. O Império Romano, com toda a sua força, não pôde deter o Evangelho. Né? Você se lembra ali atrás quando começou? Eu acho tão interessante isso porque Jesus preparou 12 homens, né? 12 homens simples, né? A maioria deles pescadores, né? Moradores da Galileia, uma região esquecida naquele tempo. E Jesus falou para aqueles 11, né? Porque um traiu, né? Sim. Aqueles 11, a última fala de Jesus para eles antes de subir ao céu foi, olha, vão por todo mundo, está lá em Mateus 28, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aqueles 11 homens, Rose, pensa comigo, eles eram pescadores, gente simples, eles não tinham dinheiro, eles não tinham prestígio, eles não tinham nada. Mas eles acreditaram na fala de Jesus e saíram pregando o evangelho, se espalharam. No ano 380, 380 anos depois dessa fala de Jesus, o Império Romano se tornou cristão. Ou seja, como é que você explica isso? A não ser uma ação de Deus. Com certeza. Como é que seria 11 homens sem dinheiro, sem prestígio, sem absolutamente nada, apenas movido por uma visão e por uma paixão, levaram o evangelho para todo o Império Romano?
né? Verdade. Ou seja, e foram perseguidos, hein? Sim, bastante. Porque no primeiro século da era cristã, os apóstolos foram mortos, cristãos foram mortos, mas nada pôde impedir o avanço da igreja. Agora você imagina hoje, Rose, século XXI, com todas as condições que a gente tem, eu estou aqui falando com você num podcast sobre Jesus livremente, com todos os recursos e habilidades e tecnologia que nós temos, o reino de Deus vai avançar. Com certeza. Né? E uma nona evidência, para a gente encerrar aqui essa parte, a afronta a Deus e aos valores do reino é uma outra evidência. Isso já. Né? Quando você percebe na sociedade uma afronta aos valores do reino de Deus, isso é um sinal. Por exemplo, né, aqui no Brasil hoje você vê um ataque muito grande à família, você vê algumas ideologias que as pessoas querem impor contra a vontade da maioria, né? Nós estamos vendo ali o Supremo Tribunal Federal querendo legislar a favor da posse das drogas, Sim. que não é nem competência do Supremo, seria do Congresso Nacional, mas estão lá, a liberação das drogas. Há uma pressão enorme para liberar o aborto de forma indiscriminada no Brasil. Então você percebe, Rose, ataque à família, aos valores morais cristãos. Então isso é mais um sinal de que Jesus está à porta, né? E um último, né? Tempos difíceis na terra e céu, né? Então, você olha para toda essa crise no mundo, né, que você assiste, você percebe que tem alguma coisa acontecendo. E qual a conclusão, Rose? Qual a conclusão? Você que está em casa, né, está nos ouvindo, tire um tempo e lê Mateus 24. Lê Mateus 24, ali estão as evidências e a conclusão que você vai chegar é que Jesus está próximo. Nós podemos terminar esse podcast aqui e a gente olhar para o céu e ver alguns sinais, porque os sinais já estão todos aí. Então podemos dizer que o fim dos tempos realmente chegou. Chegou, né? Já estamos vivendo, né, essa realidade. Certo. E quem não presta atenção nisso será surpreendido, né? Eu costumo dizer, Rose, lá para a minha igreja, que o fim já começou. Né? E para mim já começou há muito tempo atrás. Há muito tempo atrás. Né? Quando eu leio o Novo Testamento, né, quando eu leio os Evangelhos, né, fica claro para mim que o fim dos tempos começa quando Jesus vem pela primeira vez. Eu creio que quando Jesus pisou aqui na Terra, a primeira vez, há 2000 e poucos anos atrás, começaram os últimos dias. Porque a gente tem que entender que para Deus 1000 anos é como um dia. Né? E a Bíblia fala dos últimos dias. Então, na minha leitura do Novo Testamento, quando Jesus pisa na Terra a primeira vez, os últimos dias já começaram. E nós vamos ter o último dia, que é quando ele voltar a segunda vez. Então, o que eu posso dizer para você, Rose, e para quem nos ouve? Nós já estamos vivendo os últimos dias. Certo. Né? Nós já estamos vivendo essa realidade. E tem gente que está esperando ele começar e nem se deu conta que já está rolando, já está acontecendo. É isso aí. Pastor, e qual que é a relevância deste tema nas crenças evangélicas? Olha, Rose, é um tema de grande importância, porque a segunda vinda de Jesus, como eu disse para você, ela é clara e cristalina para todos nós. Né? Então, a segunda vinda ela é uma inspiração para nós, porque ela nos convida ao trabalho, ela nos convida à obra. Né? Porque um dos sinais da segunda vinda de Cristo, aliás, uma das condições para que Jesus volte é que o evangelho seja pregado a todas as nações. Né? Jesus ele fala isso, Sim. E este evangelho será pregado em todas as nações, então virá o fim. Então, qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o evangelho. Então, se eu como cristão, se eu como igreja, eu quero apressar
a volta de Jesus, o que eu preciso fazer? Pregar o evangelho. Eu preciso espalhar a mensagem. Porque quanto mais eu espalho a mensagem, quanto mais eu compartilho o amor, mais rapidamente Jesus voltará. Então, uma igreja ou um movimento cristão que ignora a segunda vinda, ele vai ser uma igreja sem fogo na alma. Vai ser uma igreja sem disposição para fazer aquilo que ela foi chamada para fazer, né? Então, esse é um assunto que de fato não pode ser ignorado. Pastor, quando Cristo ele veio a primeira vez, qual foi a missão dele? E por que ele viria essa segunda vez? Sim, boa pergunta. Né? A primeira vez, Rose, fica evidente, ele veio para salvar o mundo que estava perdido. Né? É o versículo de João, capítulo 3, verso 16, diz assim: Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar os pecadores. Né? E ele veio não para condenar, mas ele veio para salvar. Então, a primeira vinda de Jesus, Rose, ela tinha um propósito claro. Jesus veio morrer no lugar dos seres humanos. Nós éramos pecadores, do ponto de vista de Deus. Né? E Deus envia o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, a primeira vinda foi para redenção. Né? Para redenção. Salvação de quem estava perdido. Né? Aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador está salvo. A segunda vinda, esse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, né, é o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo da oportunidade, é o tempo em que essa mensagem da cruz vai ser anunciada a todas as nações. Certo. Então, nós estamos vivendo o tempo da graça. Nós estamos vivendo o tempo em que a pregação do evangelho está sendo feita. Né? Então nós estamos vivendo o que a gente chama de tempo da graça. A segunda vinda encerra o tempo da graça e inaugura a eternidade, no meu entendimento, né? Do final dos tempos. A segunda vinda, ela encerra o tempo da graça e inaugura a eternidade. A gente costuma dizer na igreja que na primeira vinda, Jesus veio como o cordeiro que foi morto. Certo. Na segunda vinda, ele não virá como o cordeiro, mas ele virá como o leão, como o rei. Né? Então, são dois momentos distintos. Aqui ele vem para a redenção e aqui ele vem buscar aqueles que creram, aqueles que confiaram nele, aqueles que entregaram a sua vida a ele. Então são dois momentos distintos, né? Que esse segundo momento inaugura o começo da eternidade. Bom, o livro de Apocalipse, né, como eu disse aqui, causa medo. Eu conheço gente que fala, eu não gosto nem de ler o livro de Apocalipse, porque dá medo, né? Por que ele é sempre associado a eventos ruins, assim? Como é que o Senhor entende essas visões e os símbolos que ele transmite? Bom, em primeiro lugar, Rose, eu creio que o livro de Apocalipse, ele foi escrito para consolar os cristãos que naquele contexto viviam uma grande e terrível perseguição. Então não é para assustar. Não, é um livro para consolo, é um livro para trazer esperança. Aliás, Apocalipse, no original, é revelação, né? Deus estava revelando a Cristo que partilhou com João, que estava na ilha de Pátimos, né? João estava exilado na ilha de Pátimos e ele tem essa revelação. E ele vai escrevendo a sua carta. Então, a primeira coisa importante para você que nos assiste e nos ouve, o livro de Apocalipse, ele quer trazer esperança, ele quer trazer consolo. Quando você lê o livro de Apocalipse, você vê lá o anticristo, você vê a besta, você vê aquelas guerras. Não sei quantos chifres. E aqueles chifres para todo lado. Você vê toda aquela simbologia e você fica, mas o que é isso tudo? Mas a mensagem do Apocalipse, na maneira como eu olho, é uma luta que vai sendo travada entre o mal e o bem.
É uma luta que vai sendo travada, e se você vai lendo, você vai acompanhando o livro calmamente, né, você vai perceber que o livro termina com uma mensagem de esperança. Quando você chega lá em Apocalipse 21, por exemplo, você vem andando no livro, você vai vendo guerras, lutas, batalhas e aquela coisa toda. Nem Hollywood consegue reproduzir com efeitos especiais o que a gente vê ali, é uma missão impossível. Mas quando você chega em Apocalipse 21, 22, o Apocalipse 21 começa assim: e vi novos céus e nova terra. E lá não haverá mais lágrimas. E Deus vai morar com o seu povo. Então, qual a mensagem de Apocalipse? Você pega uma pessoa que está sofrendo, você pega uma pessoa que está enfrentando uma grande batalha espiritual, a pessoa ela vai se deparar ali com consolo e com esperança. Então, o livro de Apocalipse, ele é um sinal para nós, né, de que há um confronto, nós não podemos ser inocentes. Né? Tem muitos cristãos que vivem como se o diabo fosse só uma figura mitológica. Tem gente que acha que o inferno é uma invencionice. A Bíblia deixa claro que o diabo existe, a Bíblia deixa claro que o diabo é o inimigo e adversário, que ele anda ao nosso derredor como um leão. Ele não é um leão, mas ele anda ao derredor como um leão, e o propósito do diabo é roubar, matar e destruir. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu sei que há um vencedor. Certo. Eu sei que Jesus é o verdadeiro leão, é o leão da tribo de Judá. Certo. E eu sei que nele eu sou mais que vencedor. A Bíblia diz que em Cristo, Rose, eu e você somos mais do que vencedores. Verdade. Então, o livro de Apocalipse é um livro que mostra, de fato, uma batalha acontecendo, mas que mostra, no final, a vitória daqueles que confiaram em Deus. Né? E tem muitos olhares para o livro de Apocalipse, né? Tem muitas abordagens, né? Então, a gente tem que olhar para o livro de Apocalipse com cuidado. Né? Eu vou mencionar 4, só para você ter uma ideia. Vamos lá. Né? Abordagens. Eu tenho a abordagem preterista, que olha para o livro de Apocalipse como se todos os eventos que estão ali descritos já aconteceram, principalmente nos dias de João, que é o autor do livro. Tem uma abordagem que é historicista, que acredita que o livro de Apocalipse ele vai descrevendo do ano 0 até os nossos dias. O livro de Apocalipse são os capítulos da história, da vida humana. Percebe? Uma é preterista, que coloca os eventos lá no primeiro século, outra é historicista, que vê o evento se desenrolando ao longo dos séculos, né? Certo. Uma outra é futurista, né? Que é muito comum, que entende que o Apocalipse está falando do futuro. Quer dizer, é um livro que fala do que vai acontecer no futuro. Né? E tem uma outra que é idealista. Essa idealista é uma visão simbólica. Ou seja, olha para o livro de Apocalipse, né, como símbolos de uma grande batalha. Né? Você não deve ter um olhar literal para o livro de Apocalipse. Né? Eu, pessoalmente, né, eu tenho um olhar para o livro de Apocalipse idealista, mas não ignoro que também existam no livro de Apocalipse algumas coisas ligadas a um futuro. Ou seja, a segunda vinda de Cristo, por exemplo, é uma realidade inquestionável por toda a Bíblia. Né? Então, o que eu recomendo? Que a gente deve ler o livro de Apocalipse com esse olhar, né? De que é um livro de consolo. É um livro que nos aponta para uma realidade assim, no final vai ficar tudo bem, no final Deus vai prevalecer, e que o importante é você estar unido a Cristo. Essa é a mensagem de Apocalipse. Se você estiver ligado com Cristo, tudo vai ficar bem. E João está procurando consolar os seus amigos. Então eu tenho mensagens no livro de Apocalipse que são atemporais. O que é uma mensagem atemporal? Que vale para os cristãos do primeiro século e que valem para os cristãos do século 21, onde nós estamos. Eu prefiro olhar para o livro de Apocalipse dessa maneira, né? Eu enxergo dessa maneira. Entendi. É isso que eu ia perguntar. Como é que o Senhor lida, né, e evita essas especulações infundadas, né, em relação a isso? É tão importante, Rose, uma coisa que eu aprendi há algum tempo
é que a Bíblia ela deve se explicar por si mesma. A Bíblia não precisa de ajuda. E a gente consegue achar tudo nela? Né? Com paciência, sim. Resposta. Apesar que o senhor já leu aí no começo, né, que nem tudo será revelado. Com paciência, sim. Né? Com fé, sim. Agora, o que eu entendo, Rose? Quando eu leio um texto, em Apocalipse, por exemplo, que me parece enigmático demais, ou de difícil compreensão. Às vezes até duro demais. Lá tem a parte que fala até a questão dos adúlteros, né? Sim. Dos homossexuais. Fala que eles não herdarão o reino dos céus. Sim. E tem essa questão toda. Então, realmente, é uma coisa que assusta. Às vezes eu fico pensando, nossa, quem será salvo? Porque teve a passagem da Bíblia, né? Que fala sobre Abraão, né? Que Deus fala para ele, né? Sim. Que ele deveria escolher ali, Abraão mesmo. Escolher? Que alguma pessoa, ou as pessoas assim de bem que seriam salvas ali naquela passagem, né? Eu não sei se você está se referindo a Sodoma. A Sodoma e Gomorra. Quando Abraão intercede, né, pela cidade. E que ele fala, que Deus fala que não há ninguém ali. Ele fala, não, ainda há pessoas, né? O Abraão fica insistindo com Deus, né? Fica insistindo com Deus. Sim. Infelizmente ele não achou, ele parou lá e a cidade acabou sendo destruída, né? Então eu fico pensando em hoje. Você fez uma afirmação interessante, Rose, você falou assim, quem será salvo? Quem será? Né? Essa afirmação é interessante, porque a salvação, Rose, não depende da gente, do nosso mérito, graças a Deus por isso. Não depende do meu desempenho. Não depende de eu ser uma pessoa que atinge uma determinada pontuação na tabela divina. Entendi. Né? Efésios capítulo 2, verso 8, Rose, diz assim, ninguém será salvo pelas obras, mas pela fé. Isso quer dizer que a fé em Jesus Cristo nos qualifica para a salvação. Não são os meus méritos, porque se eu e você, Rose, fôssemos depender do nosso desempenho, eu costumo dizer na igreja, nós estaríamos lascados. Sim. Se a gente fosse depender do nosso desempenho. Então, a minha salvação e a sua não depende tanto do meu desempenho. Depende do quê? Da minha fé na pessoa de Jesus Cristo. É óbvio, Rose, que a Bíblia fala essas coisas duras que você mencionou. De fato, a Bíblia diz que certos comportamentos não poderão herdar o reino dos céus. Então são comportamentos, não pessoas. Exatamente, né, são comportamentos e não pessoas. Ou seja, eu preciso, à medida que eu recebo Jesus em minha vida, e se eu amo Jesus, eu quero alinhar a minha vida com Jesus Cristo, porque o propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo. Então, venha como você está, venha com os seus problemas, venha com os seus dilemas. A igreja é lugar de pecadores. A igreja é lugar para os pecadores, é para os doentes. Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas venha como está, mas não quer dizer que eu devo permanecer como eu estou. Com a graça de Deus, eu posso construir uma vida melhor. Por exemplo, o cara é um ladrão. Ele vem para a igreja como um ladrão, mas ele agora tem Cristo, ele vai continuar roubando? Ele vai ter que rever os seus valores. Agora, não é por imposição. Não pode ser por imposição, porque não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. O problema é que, às vezes, a gente quer colocar todo mundo dentro de uma caixinha. O problema é a gente quer colocar todo mundo dentro de uma forma. E Deus, ele tem uma maneira de agir muito diferente. Diferente, né? Porque a gente julga o tempo todo. O tempo todo. E a gente não vê o coração, né, Rose? A Bíblia diz que Deus vê o quê? O nosso coração. Então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Sim. Eu devo amar. Eu devo estender a mão. E devo crer que no tempo de Deus as coisas vão acontecer, né? Esse é um desafio. Bom, falando um pouquinho aí do anticristo, o senhor acredita que ele seria aí um líder mundial? Que pergunta difícil, hein, Rose? O pessoal não me avisou, não. Nós falamos que ia ter pegadinha, né, produção? A produção tá me querendo derrubar.
Ô Rose, só nas cartas de 1ª, 2ª e 3ª João que se menciona o anticristo. E é interessante que João usa a expressão anticristos, né? E nenhuma outra passagem bíblica você vai ter esse termo, certo, né, do anticristo. Algumas coisas, algumas interpretações do livro de Apocalipse, a interpretação que eu falei, lembra? Futurista, entende, na visão futurista, entende que haverá um líder mundial que vai surgir e que vai liderar esse império do mal nos últimos dias. Isso. Tá? Na minha percepção, eu não vejo assim. Eu entendo que anticristo é uma ação maligna que está presente na sociedade desde o começo da existência humana. Eu vejo que ao longo da história, muitas vezes você viu manifestações malignas e demoníacas na vida de alguns homens e de algumas pessoas. Verdade. Então, por exemplo, quando eu olho para a história e eu olho para Nero, que queimou os cristãos em Roma, perseguiu os cristãos, mandou muitos cristãos ali para o Coliseu, eu posso ver em Nero uma figura do anticristo. Quando eu volto aqui para a Segunda Guerra Mundial e eu olho para Hitler e vejo o que ele fez com os judeus, com os ciganos, com os deficientes e com todos os que não se enquadravam na ideologia dele, para mim é um anticristo. Quando eu olho para Stalin e o que ele fez na Rússia, quando eu olho para algumas coisas que aconteceram na África, você vê manifestações malignas, não é? Presentes. Né? Então, eu creio, né, Rose, que anticristo, mais do que uma pessoa específica, são ações malignas presentes na história. Né? E às vezes a gente está esperando um líder mundial e não se dá conta que está ali no nosso nariz essa ação demoníaca, maligna acontecendo. Né? Então eu, respondendo objetivamente sua pergunta, eu não vejo dessa maneira, né? Pastor, os fenômenos aí naturais que vêm acontecendo, como a gente teve aí recentemente, né, esse incêndio que teve no Havaí, agora acho que da Austrália, enfim, o senhor acha que isso já são indícios? Para mim, Rose, lembra que dos 10, Sim. Eles estão dentro desse contexto. Então, né? A gente olha para isso e a gente não deveria ficar tão surpreso, porque isso está previsto na agenda de Deus e isso acontece desde sempre. Ora menos, ora mais, mas eles já estão aí. Né? Então, é aquilo que nós falamos no princípio, Rose, os últimos dias já estão aí. Né? Nós estamos caminhando para o desfecho da história. E eu acho que todos nós deveríamos estar refletindo sobre a nossa vida espiritual. Ô pastor, e o fim dos tempos, ele abrange só ao cristianismo? Ou tem outras religiões e seitas religiosas, enfim, sim, eles têm também essa visão de final de tempo? Eu creio que não, Rose. Acho que, eu creio, né, que o cristianismo é uma religião que marca o tempo dessa maneira, né? Porque o cristianismo é uma religião de esperança, né? No sentido de que tem um começo, tem um meio e vai ter um fim. A história do cristianismo é assim. Tem um começo, como as coisas começaram, tem o desenrolar da história e tem um desfecho. E Deus já deixou isso escrito. Né? É o que eu disse no começo, você tem o livro de Gênesis e tem um livro de Apocalipse. Nós já temos tudo o que a gente precisa, né, para compreender esse desfecho da história. Agora, as outras, eu não conheço muito outras religiões de forma profunda, mas a gente percebe, por exemplo, que no hinduísmo a mentalidade é diferente, é uma mentalidade de
reencarnação, é uma mentalidade até se percebe que dentro do hinduísmo a coisa é um pouco mais lenta, porque eles não têm pressa. Entendi. Né? Se você pega esses países de matriz hindu, porque a mentalidade deles é uma mentalidade, ok, vamos tocando a nossa vida aqui, a gente vai morrer, vai reencarnar e começa de novo. Não deu certo aqui, a gente vai ter outra oportunidade para dar certo de novo. Então, você percebe que isso marca o ambiente cultural da nação. O cristianismo, não. O cristianismo, não. Olha, você nasceu, você está vivendo, você tem uma oportunidade só e vai vir um juízo. Vai haver uma prestação de contas no final. Então, você imagina uma pessoa que vive... Imagine uma pessoa que vive assim, com essa mentalidade. Vou e volto. Eu não tenho pressa. Por que eu vou me ocupar em botar ordem na minha vida se eu vou ficar tendo oportunidades incessantes de estar retornando, né? E se eu sou um cristão, eu não. Eu sou chamado pela Bíblia, eu sou chamado por Deus para botar minha vida em ordem. Deus me desafia a viver um casamento abençoado. Deus me desafia a ter uma paternidade abençoada. Deus me desafia a ter um comprometimento com a sociedade. Então, eu quero viver bem a minha vida. Eu quero viver a minha vida intensamente. Você me entende? Então, isso afeta até a cultura da nação. Certo. Até o desenvolvimento da nação. Porque nós somos os ocidentais, nós somos majoritariamente cristãos, não é? Então a gente tem essa mentalidade que existe um fim. Então a gente está trabalhando para chegar bem lá. Chegar bem, né? Para chegar bem. Pastor, nós abrimos no Instagram uma caixinha de perguntas e aí alguns dos seguidores mandaram, eu vou fazer aqui uma pergunta, sobre a salvação. Como se consegue ou como se perde? Como eu disse, né, a salvação é pela graça. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, biblicamente falando, Rose, a salvação é pela fé. Se alguém me perguntasse, pastor, o que eu faço para ser salvo? Você não tem que fazer nada. Você tem que crer. Você tem que crer que Jesus Cristo morreu por você. Ele pagou os seus pecados e você pode viver uma nova vida. Né? Então, é pela fé. A salvação é pela fé. Em relação a perder a salvação, essa é uma pergunta muito difícil, né? Polêmica, porque alguns dizem que se você foi salvo, você não perde a salvação. Né? Algumas correntes doutrinárias dizem isso. Na nossa mentalidade, na nossa comunidade, a gente entende que é possível, sim, perder a salvação. Como? Veja, se eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu dei o primeiro passo. Jesus disse, eu sou a porta, né, das ovelhas. Sim. Imagina, Rose, que você passa pela porta. Ok? Você creu em Jesus, você passou pela porta. Mas Jesus também diz que ele não é só a porta, ele é o caminho. Então, você passa pela porta e você tem que trilhar um caminho. Mas Jesus também é a verdade e a vida. Então, veja, porta pela fé. Caminho exige que eu tenha disposição de andar. Sim. Então, se eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, mas vivo a minha vida longe dos planos de Deus, eu me afasto de Deus. Verdade. Eu deixo de andar com Deus. Então, eu diria que você tem que cultivar a sua espiritualidade. Você tem que cultivar o teu relacionamento com Deus, né? Por exemplo, um exemplo bobo assim, mas talvez ajude. Eu sou casado há 39 anos. Certo. Né? Eu tenho uma aliança aqui. Sou casado com a Márcia. Eu me casei com ela, assumi um compromisso com ela. Mas por que eu estou com ela até hoje? Porque há respeito, porque há amor, nós estamos caminhando juntos, né? Há investimento no relacionamento. Por que com Deus seria diferente? Você assume um compromisso com Deus, você crê, mas você dá as costas e vai viver a sua vida como se Deus não existisse. Certo. Então tem que caminhar.
Outro assunto também é sobre o que causa dúvidas, né? É sobre o arrebatamento. Então, em qual momento que vai acontecer esse arrebatamento e se realmente ele vai acontecer mesmo? Vai acontecer. Na minha concepção e na maneira como eu olho o livro de Apocalipse, ele acontece na segunda vinda de Cristo. Né? Ou seja, quando Jesus voltar para a terra, vai acontecer o arrebatamento. Tem 2 eventos aí ligados a isso, né? Certo. A ressurreição dos mortos, aqueles que estão mortos em Cristo, é o que a Bíblia diz, os que estão mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro e se encontrar com Jesus, e os que estiverem vivos, os cristãos vivos, quando Jesus voltar, serão arrebatados, serão transformados. Então, primeiro ressuscita os mortos e depois os vivos são arrebatados. Então, o arrebatamento é um evento ligado à segunda vinda de Jesus. Né? Tá? Algumas interpretações de Apocalipse colocam isso de uma forma separada, coloca o arrebatamento primeiro e depois a ressurreição, mas eu enxergo isso tudo como um evento único. Eu consigo entender dessa maneira. Então isso vai ter, no seu entendimento, um momento que vai acontecer isso. Um momento que vai acontecer. Porque arrebatamento e morte, assim, que nem a gente vê, caiu um avião, matou não sei quantas pessoas, enfim, isso não seria uma espécie de arrebatamento? Não. O arrebatamento é realmente um evento sobrenatural. Sobrenatural, né, que vai acontecer num determinado momento da história que, na minha opinião, está associada à segunda vinda de Cristo. Uma pergunta que outra que mandaram a Bíblia diz que o anticristo irá propor uma paz mundial. Para nós cristãos, isso será motivo de confusão? Ou é algo que saberemos que determinada pessoa é o anticristo? Essa pergunta tem a ver com a maneira como você olha para o livro de Apocalipse. Se eu olho para o livro de Apocalipse com uma abordagem futurista, aí sim entra o líder mundial. Entendi. Né, que vai ser essa pessoa que vai ser o catalisador da maldade e que vai promover a maldade no mundo. Essa é uma visão futurista. Certo. Né? Como eu já disse, a minha abordagem é outra, né? Eu não vejo surgindo um líder mundial que vai liderar tudo isso. Eu vejo que a maldade já está aí e que ela permeia a sociedade, ela está presente na cultura, ela está presente em vários lugares e nós cristãos precisamos estar muito atentos. Porque às vezes a gente fica imaginando um líder mundial que vai surgir e a gente se esquece que a maldade às vezes mora do lado. Está ali do nosso lado. O mal está presente no mundo. Né? O mal está causando destruição no mundo. Nós temos milhares de adolescentes no Brasil se mutilando por dor na alma. Nós temos milhares de crianças sendo abortadas sem direito à vida. Nós temos pessoas morrendo pela fé. Então, Rose, eu imagino que às vezes essa perspectiva para o futuro desvia o nosso foco. Eu vejo, com todo respeito aos que pensam diferente de mim, com todo respeito, né? Tem excelentes pastores que têm uma visão futurista, né? Mas às vezes eu penso que isso deixa a luta para o futuro, pode nos alienar. Né? Na visão futurista existe a expectativa do milênio, que Jesus voltaria à Terra e teriam 1000 anos de paz. Onde o diabo seria amarrado por 1000 anos. Isso está dentro... Já ouviu, né? Isso é dentro da visão futurista. Jesus voltaria, o diabo ficaria amarrado por 1000 anos e depois Jesus reinaria 1000 anos. Para mim, o reino já começou. Eu já vivo na realidade de que Jesus começou a reinar lá na cruz. Quando ele ressuscita, para mim, a ressurreição de Jesus é a maior vitória contra as trevas. E na minha cabeça, no meu entendimento, o que eu ensino lá na minha igreja, é que o milênio, o reino de Deus já começou.
Então eu já estou no campo de batalha, eu já estou lutando, eu já estou declarando, eu já estou buscando trazer o céu para a terra. Tem pessoas que estão esperando Jesus voltar para começar a viver no céu. Eu escolhi viver o céu na terra. Porque veja o seguinte, Rose, algumas pessoas estão com medo do inferno. Ah, o inferno, você sabe o que é o inferno na minha cabeça, na minha concepção? O inferno é a ausência de Deus. O inferno, a Bíblia fala do inferno, mas o inferno é a ausência de Deus. Agora eu diria para você, Rose, que tem muita gente vivendo um inferno na terra. Com certeza. Para muitos o inferno já começou. Para muitos, a dor na alma, a disfunção na família, o pai que abandonou a mãe, o adolescente que está na escola. Eu fui fazer uma campanha, Rose, em várias escolas públicas e particulares, há alguns anos aqui em Prudente. Nós fomos levar o evangelho, pregar uma palavra com o Jonathan, que fazia um trabalho muito bacana. Rose, eu fiquei surpreso com o que está acontecendo com os adolescentes, em escola pública e particular. A gente fazia o trabalho, apresentava um teatro, aí perguntava, quem aqui já se mutilou? Sabe que é um costume hoje muito presente. Os adolescentes se mutilando. Sabe o que é isso, Rose? Dor na alma. Aí nós perguntávamos, qual outra dor que você tem? Sabe uma das coisas mais difíceis? Adolescentes vivendo sem o pai. Você sabe que hoje, uma boa parte da configuração das famílias no Brasil, segundo o último dado do IBGE, são mães solos. Aliás, se você me assiste, né, está nos assistindo, e você é uma mãe solo, você é uma guerreira. É uma mulher que está criando seus filhos, muitas vezes, sozinha. E esse fenômeno, Rose, cresce no Brasil. Então, às vezes nós estamos pensando lá no futuro e o problema está aqui diante de nós. Nós estamos pensando no mal e o mal já está aqui. Nós estamos pensando no inferno e nós já estamos vivendo o inferno. Eu escolhi viver o céu hoje. Ah, mas pastor, se o senhor estiver enganado, ok, se eu chegar lá e tiver coisa melhor do que ele já está me dando, glória a Deus por isso. Deus, é verdade. Agora eu vou ficar passando minha vida aqui olhando para o mundo sem esperança? Então, eu penso que eu tenho buscado viver isso e ensinar isso à igreja. Eu quero viver as realidades no céu hoje. Eu creio que Jesus me autorizou a experimentar o céu na terra. Olha só, Rose, olha só. Jesus ressuscitou. A Bíblia diz que ele está assentado à direita do Pai, de onde ele intercede por nós. A Bíblia diz que Jesus enviou o Espírito Santo para morar e habitar em nosso coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por mim. Então você imagina, Jesus está no céu e intercede por mim. Intercede assim, ele ora em meu favor. Certo. O Espírito Santo habita em mim e intercede por mim nas minhas fraquezas. Então eu tenho Jesus no céu e o Espírito Santo na terra. Por que eu não vou viver as realidades do céu na terra? Verdade. Porque eu não quero. Ou porque eu tenho uma doutrina, eu tenho uma teologia que deixa tudo para o futuro. Que espera o céu. Eu não. Eu escolhi trazer o céu para a terra na minha vida, na minha família, na minha comunidade e viver essa realidade. E levar o céu para as pessoas. Levar esperança para as pessoas. Né? Sim. Então esse é o desafio, Rose. Esse é o desafio que nós temos. Pastor, como é que a gente deve se preparar para a vinda de Cristo? Primeiro, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Segundo, amar a Deus acima de todas as coisas. Colocar Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Terceiro, amar ao próximo como a si mesmo. Né? Eu penso que são os 2 mandamentos que Jesus deixou. Né? Quais foram os 2? Ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E eu diria, como pastor, procure uma boa igreja. Procure uma comunidade, né? Onde você possa ter comunhão. Né? A gente conversava antes aqui do início do nosso podcast que hoje nós vivemos um fenômeno interessante. As pessoas, elas têm muitas vezes deixado as igrejas. Porque viveram decepções, porque tiveram algumas frustrações e elas escolheram viver longe da igreja. Só que a igreja é plano de Deus. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Então, se você quer ter uma saúde espiritual, procure uma comunidade. Procure uma igreja onde você possa crescer e aprender. A igreja não é um lugar sem problemas.
todo ajuntamento humano tem problemas. Mas você não pode fugir disso. Ficar em casa e criar a sua própria igreja. Né? Tem pessoas, eu vou criar uma igreja à minha imagem e semelhança. Aqui, né, eu vou criar uma igreja onde eu faço e eu conduzo a minha vida como eu quero. Mas não é assim que Deus pensa. Deus pensa que a gente tem que estar junto. Que a gente tem que caminhar com outras pessoas. A gente aprende com outras pessoas. E eu costumo dizer, ouvi uma frase que eu gosto muito, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da sua Bíblia. Né? Procure uma igreja que... tem muitas igrejas na cidade boas, mas procure uma igreja que está procurando viver valores e princípios que são coerentes com aquilo que você acredita, que você crê. Uma última pergunta aqui dos seguidores é sobre a morte. Eu acho que isso também é um tema que a gente teria que fazer um outro podcast. Mas eu vou ler aqui a pergunta dela. É verdade que uns dormem e outros estão em Cristo? É até interessante essa pergunta. Quando a gente morre, né, a gente sempre fica na dúvida. Será que a gente já vai para Cristo? Ou tem a questão daqueles que ficam dormindo, esperando vir o julgamento? O que você tem entendimento sobre isso? Esse, como você disse, merecia um outro podcast, né? Mas a gente chama de estado intermediário. O que acontece entre a morte e a ressurreição, né? Lá na frente. Né? A Bíblia nos dá algumas passagens bíblicas que são muito interessantes. Né? Você lembra daquele cara que morreu na cruz ao lado de Jesus? Tinham dois ali, né? Sim. Jesus e dois ladrões. Né? Um ladrão, naquele momento final, se arrependeu. Né? Um ficou zombando e o outro olhou para Jesus e até repreendeu o amigo, dizendo: mas nós merecemos estar aqui, esse aí é santo. Né? E aí ele fala para Jesus: olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus fala uma coisa para ele muito bacana. Jesus diz assim para ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Né? Então, aquele rapaz da cruz, ele estava, não dá para dizer isso, né? Ele estava no lugar certo na hora certa, não dá para dizer isso. Ele teve sorte. Mas ele teve uma sorte porque ele morreu ao lado de alguém que ofereceu salvação para ele. E ele foi desfrutar da presença de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que ilustra um pouquinho, que é a passagem do mendigo, Lázaro e o homem rico. Você lembra? É uma passagem que o rico morre, o Lázaro morre, né? E o rico vai para um lugar de tormento, de sofrimento, né? E o Lázaro morre e vai para o seio de Abraão, que é uma outra expressão para paraíso, né? Então, eu creio, Rose, olhando para esses textos, que quando nós morremos em Cristo, nós vamos ao paraíso. Né? Nós vamos a esse lugar chamado paraíso, seio de Abraão, e nós já estamos na presença de Deus, né? Desfrutando daquilo que Ele prometeu nas Escrituras e aguardando esse desfecho final da história, aguardando que essas coisas todas previstas ali que eu já conversamos até aqui terminem, né? É o desfecho final da história. Então, quando eu sou um cristão e eu morro, eu vou para o paraíso. Eu já estou vivo no paraíso. Essa doutrina do julgamento, essa doutrina do dormir, ela não tem base bíblica. Eu também, né? Porque a expressão dormir é morrer. Quando aparece na Bíblia dormir, é morrer. Né? Então, essa doutrina de dormir não existe. Quando você morre e você tem fé em Cristo, você vai para o paraíso. Quando você morre sem Cristo, você vai para um estado em que você vai aguardar o dia do julgamento. Então, mesmo estando no paraíso, na sua concepção, o senhor acha que ainda vai haver esse julgamento? Para quem está em Cristo, não. Para quem está escrito, não. Esses que morreram sem conhecer Sem conhecer, vão ter que enfrentar esse dia do julgamento. Entendi. Vão ter que aguardar esse dia do julgamento, que é o último dia. Porque a Bíblia dá esses dois termos, né? Últimos dias e o último dia, que é o dia do juízo. Entendi. Entendeu? Nós estamos, na minha concepção, vivendo os últimos dias, e ainda na agenda divina tem o último dia, ou o grande dia, ou o dia do juízo, onde toda a humanidade vai ter que comparecer diante de Deus e toda a sua vida vai passar ali num instante.
Eu espero que eu, você e toda a produção aqui, amém. e você que nos assiste, todos nós possamos estar entre aqueles que vão ouvir da boca de Jesus: servo bom e fiel, entra no descanso. Né? Eu espero, estou crendo, lutando e orando para que seja assim. E é o meu desejo para todos vocês. Obrigada, pastor. Quero te agradecer mais uma vez a presença do Senhor, o Senhor dividir aqui conosco seus conhecimentos. Com certeza foi muito enriquecedor. Eu acho que vai abrir a mente da gente, tirar, né, as travas dos nossos olhos e realmente esperar essa grande vinda aí de Cristo, Amém. né? Enquanto isso, vamos nesse caminho, né? Amém. O senhor quer fazer alguma consideração final? Quer deixar uma mensagem para os nossos seguidores? Sim. Queria dizer para você que o amor de Deus para a sua vida, ele é infinito. Não importa o que você viveu, não importa a sua dor, não importa o seu passado, não importa a sua origem, Deus te ama e tem um plano maravilhoso para você. Né? A gente costuma olhar para o dia do juízo ou olhar para o livro de Apocalipse achando que Deus quer nos punir. Não. Tudo isso que está escrito é com o propósito de nos advertir, de abrir os nossos olhos, porque Deus nos ama. O inferno não foi feito nem para mim nem para você. O inferno foi feito para o diabo e os seus demônios. Né? Deus não quer que ninguém vá para lá. Né? Deus quer que todos sejam salvos. E como é que ele preparou isso? Ele enviou seu filho Jesus. Então, meu conselho para vocês é que abram o coração para Jesus, né? Não deixe que o medo domine o seu coração. O livro de Apocalipse que nós falamos aqui é um livro de esperança e de consolo, né? O último capítulo já está escrito e o último capítulo é vitória. É vitória para aqueles que confiam em Jesus. E você não precisa ficar esperando o céu, não. Você pode viver o céu na sua vida hoje. Amém? Tem até um livro que, se você me permite, Claro. Né, um livro que eu escrevi, dá licença um pouquinho, até trouxe um livro para te dar de presente. Obrigada. Né? É um livro que eu escrevi e é um livro que fala muito disso. O tema do livro é Meta-Humanos. Né? E esse livro eu procuro falar um pouquinho sobre esse viver sobrenatural. Eu procuro falar com mais detalhes como eu vejo a oportunidade que nós temos de viver hoje o céu. Muitos de nós estamos esperando o futuro, quando nós podemos viver hoje, e Deus espera que a gente viva hoje. Nós perdemos a noção, né, de que nós precisamos conquistar. Eu preguei domingo na igreja sobre a conquista da Terra Prometida. O povo de Israel, né, que teve que conquistar a Terra Prometida. E Deus diz para Abraão, quando chamou ele lá de Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te dar. E a descendência de Abraão teve que entrar na terra. Mas o que me chama a atenção, Rose, é que Deus disse assim, eu estou dando a terra para vocês, mas vocês vão ter que conquistá-la. É mais ou menos parecido com a nossa jornada. Deus nos deu a salvação, mas tem muitos aspectos da vida eterna que eu preciso conquistar hoje. Né? Então, conquiste aquilo que Deus já te deu e experimente o melhor na sua vida. Amém? Amém. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema. Se gostou, dá aquele likezinho pra gente e compartilha. Ok? Obrigada, gente. Então, até a próxima semana. Tchau.